Boa noite, people. São exatamente 5 para as 19 e sargento nunca chega atrasado. Vai chegando aí. Aí, quarta-feira, dia 17/11/2021. Você que tiver vindo essa live aí em 2050, saiba que no passado tinha as Forças Armadas. Tô brincando, viu? Oi, tá? Vai chegando aí. O pessoal vai chegando. Depois de um dia de trabalho pesado, estamos aqui com mais uma live para ajudar você na sua preparação para ingressar na carreira militar. Henrique, seja bem-vindo. Show, Lucas. Vai chegando, vai chegando, vai chegando. Pessoal, para aqueles que não me conhecem, já vou me apresentar. Tô esperando o... Hoje a gente vai ter uma live aí muito exclusiva aí. O pessoal que quer se preparar para sargento do Exército Brasileiro. Legal? E a gente vai falar com um professor de português. Que a gente vai estar compartilhando aí como você pode se preparar para a ESA. Tá legal? Professor Igor Diniz. Legal? Vai chegando aí. Pessoal, já vai mandando um likezinho aí, ó. Vai compartilhando com o teu amigo aí. Manda setinha. Daqui a pouco o Igor tá chegando aí. Eu marquei com ele 7 horas. Daqui a pouco ele tá chegando aí. Vai mandando coraçãozinho. E aí, como que vocês estão? Como que foi o dia de vocês? Foi fácil? Foi difícil? Foi pesado? A gente precisa lembrar de uma coisa. Ô, Carlos, a gente precisa lembrar de uma coisa. A maioria dos nossos dias são difíceis. Concorda comigo? Concorda? Ou fatores externos, né? Pô, que legal, Lucas. A redação do SPSEC foi bem de boa. Que legal. A gente vai estar falando aqui também como estudar para português, tá? Isso é legal pra caramba. A maioria dos nossos dias é difíceis. Legal. Então, assim, quem vence no final? Quem sempre vence no final? Pessoal, tô esperando o professor chegar, tá? Quando ele chegar aqui, a gente entra aí. Compartilha aí, pessoal, com o pessoal aí, ó. Compartilha, daqui a pouco ele vai entrar um pessoal também do canal dele. E aí vai ser legal pra gente estar interagindo. Compartilhar. Tem uma asa delta aqui, ó. Você pode mandar pro teu... Você pode compartilhar com seu amigo. Manda pra 300 pessoas. Manda para 300 pessoas, para 3.000 pessoas que têm o sonho de se tornar um sargento do Exército Brasileiro. A maioria dos nossos dias, mas é difícil. Quem vence? A pessoa que vence é aquela pessoa que aprende a fazer as coisas sob pressão. Que aprende a fazer as coisas em dias difíceis. Entendeu? A maioria dos dias a gente acorda com dificuldade, mas faz parte. Ou mentalmente mesmo, alguma coisa falando para você que você não vai conseguir. Ou fatores externos, alguma coisa querendo prejudicar você. E aí, o que vai fazer a diferença de uma pessoa que vence, que vai vencer ou não, é aquela que, como que você vai lidar com esse fator, com essa coisa que vem no seu dia contra você. Você paralisa ou você continua andando, mano? Ah, o meu também foi difícil. Cara, então, mas o que você faz referente quando o seu dia é difícil? Você trava, você para tudo que você tem que fazer. Ah, eu tava fazendo dieta, tava treinando pro TAF, tava estudando, parei de estudar. Porque alguém na escola onde estudo começou a me perseguir. Ou porque algum problema na família aconteceu. Legal? E aí a gente para. E esse parar e não voltar pro trilho é o maior problema que pode acontecer. Por quê? Você parei uma semana, mas você voltando pro trilho depois, tá legal. O problema é você não voltar pro trilho dos seus estudos, pro trilho dos seus projetos, e você... Porque é isso que vai fazer você ser aprovado. Legal? É a capacidade de fazer as coisas. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou dar exemplo. Pessoal, vou falando as coisas aqui. Esperando o professor chegar, tá?
Quando você chegar, a gente abre live aqui, conversa, vai ser uma conversa bem descontraída, bem de boa. Aqueles que tiverem dúvidas, se pode segurar, pode mandar lá as dúvidas pra gente, que no final a gente responde, o professor vai responder. Tá legal? Então, realmente a finalidade aqui é ajudar você a ser aprovado no seu concurso militar. Esse mês a gente está focado no quê? Na ESA. Por quê? É um concurso que vai abrir para logo. O que seria a ESA? É para ser sargento do Exército Brasileiro. Sargento de carreira. Que vai ficar dentro da carreira militar 30 a 35 anos. Legal? Matheus, seja bem-vindo. Legal? Para aqueles que não me conhecem, sou o Sargento Fernando Alves, sou da Força Aérea Brasileira há mais de 22 anos. Vou fazer 23 anos agora, dia 8 de março de 2023. Uma longa jornada, uma grande experiência de vida. E essa experiência, eu vejo que muita gente tem dificuldades de... Quer conhecer um pouco mais das Forças Armadas antes de dar um passo, antes de ingressar. Tem medo de se frustrar. E aí eu falei, cara, eu posso compartilhar isso, né? Então, assim, a Preparatória Militar 2.0 tem essa finalidade, o quê? Ajudar você na sua preparação, em tudo que você precisa para a sua preparação, para você ingressar na carreira militar. Legal? Então, assim, vai dar certo. Filho, vai chegando aí. Vai chegando. Então, assim, pô, esse ano foi difícil porque aconteceu a pandemia o ano passado, né? Não sei nem se pode falar isso. E aí os concursos travaram o ano passado, agora voltou tudo normal. A tendência é ter muito concurso para esse ano que vem. A temporada de concurso vai abrir. Legal? O que seria a temporada de concursos? Todos os concursos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que vão estar abrindo. São diversos concursos, você sabia disso? De nível fundamental, de ensino médio, ensino técnico e ensino superior. De 13 anos a 40 anos. Legal? Então, quem é você nessa história? Ah, sargento, eu tenho 29 anos de idade, eu tenho um curso técnico. O que eu posso fazer? Eu tenho superior, o que eu posso fazer? Que concurso eu posso fazer? Ah, eu tenho entre 17 a 22 anos. O que eu posso fazer? Legal? Então existem diversas possibilidades, tá bom? Muitas possibilidades para você se tornar um militar. Esse tempo de preparo, pessoal, eu vou falando aqui até o professor chegar, tá? Será que ele esqueceu? Eu falei com ele agora cedo. Esqueci, a gente conversa aqui, aí marca outro dia. Legal? Mas ele vai vir. Vai vir sim. Como que foi a minha preparação para ingressar na carreira militar ali? Legal? Foi assim, eu tive que aprender a estudar, né? Eu terminei o ensino médio. Pessoal, dá um oi quem tiver online aí, tá? Fala, opa, tu tá online aí, sargento? Tamo na área aí. Legal? Como que foi a minha preparação? Foi fácil? Foi difícil? Foi difícil. Eu saí do ensino médio sem ter uma base de estudo. Legal? E aí eu tive que aprender a me preparar no meio do caminho, assim. Então foi assim, fui aprendendo na caminhada, fui aprendendo fazendo, fui aprendendo no esforço. E a gente consegue. Se eu conseguir, que eu me considero um cara burro, imagina você que é inteligente. Você que está vendo essa live aqui, imagina você que é uma pessoa inteligente, esforçada, sonhadora, dedicada, talentosa. Ah, sargento, eu não sou nada disso. Você é tudo isso e muito mais. E muito mais. É a nossa mente atacando, falando, não, você não é capaz. Alguém já o escutou isso da mente? Alguém fala, a tua mente falando, ou um amigo falando isso pra você, você não vai conseguir? Escreve pra mim aí. Você não vai conseguir. Você é um fracassado. Você não vai conseguir, você é um fracassado. Quantas pessoas passam por isso? Legal? Quantas pessoas passam por isso? E no fundo, você é um vencedor, cara. Você é um vencedor. Por você estar aí se esforçando, sonhando, querendo realizar os seus sonhos. Só que eu sei que muitas vezes você não sabe o que fazer. Não é verdade?
você não sabe como se preparar, você não sabe o que fazer, existe um tempo para você ficar bom, existe sim. Então, ó, vou fazer só uma deixa aqui, uma bucha. A gente vai estar fazendo a jornada do sargento. O que seria a jornada do sargento? São 3 lives que a gente vai estar ensinando você como se preparar para ingressar no concurso para sargento do Exército. Vai ser dia 6, dia 7 e dia 8, às 19h55. Legal? A gente vai estar abrindo turma sim. A última turma do ano para preparação para você ingressar como sargento aí. Legal? Por que eu falo isso, sargento, mas por que esse ano? Porque quem se prepara antes, pessoal, quem se prepara antes tem uma vantagem gigantesca na frente dos outros candidatos. Legal? E aquelas pessoas que participarem da live e forem até o final vão poder ganhar postilas impressas da ESA. Tá legal? Então assim vai ser legal pra caramba lá a semana é a jornada do futuro sargento, onde a gente vai estar ensinando você sim e vai abrir possibilidades de vocês estudarem com a gente, ser os nossos soldados. A gente vai caminhar com vocês. Tá legal? Cadê o professor? Cadê o nosso professor Igor? Cadê o professor Igor? Igor, tá na área, dá um oi aí. Igor, aqui chegou, meu professor chegou, tá na área aí. E aí, como você tá? Pessoal, o professor chegou aqui, aí, eu vou te chamar aqui. Vê se foi aí. Fala, Pronto, professor! Fala, meu professor! Tudo aí, bem, rapaz? Beleza? Boa noite. E aí, rapaz? Como que você tá? Satisfação? Obrigado aí por ter aceito o convite. Eu que agradeço pelo convite. Legal, legal, rapaz. A gente não é ninguém sem os nossos professores, né? Sem os nossos professores, porque vocês que realmente ajudam a gente na nossa preparação para se tornar militares, né? Para ser aprovado em concursos militares. Na verdade, é para ganhar um troféu. Era para estar assim, o dia da formatura do militar e o professor tá junto ganhando o troféu. Falar aqui, ó, cara, você se... Não é verdade? Não, é verdade. Eu fico grato pelo reconhecimento, né? Até porque, de fato, a gente faz parte do processo e é muito gratificante também fazer parte do processo e ver o resultado. Então, é uma experiência muito boa para ambas partes, né? Uma parceria, na verdade. É uma parceria. Nada seria assim, que seria... Pô, é legal que você pega um aluno e esse aluno, ele é dedicado, né? Tu fala, caramba, que aluno dedicado, cara! Você dá lição para ele e ele... Orienta também, né? Cara, muito legal, né? Você vê o resultado assim. Então, Igor, se apresenta aí pro pessoal, cara. Eu já cheguei falando assim, mas se apresenta pro pessoal. Quem é o professor Igor? Sou professor Igor Diniz, professor de língua portuguesa aqui no Distrito Federal. Hoje trabalho em escolas militares, trabalho tanto no Colégio Militar Tiradentes, da PM aqui de Brasília, e também trabalho no Colégio Militar Dom Pedro II, que é do Bombeiros, né? Então, eu trabalho nos 2 colégios militares e também ministro aula em cursinhos preparatórios para concursos em geral e também preparatório Enem. Aí trabalho aqui com redação, gramática, com a língua portuguesa mesmo. E como tem sido essa expectativa dos alunos aí para concursos militares aí? Você que está na linha de frente na verdade, com os alunos ali, escutando o choro dos alunos, né? É uma expectativa muito grande sempre, principalmente quando a gente vai chegando próximo à prova ou também quando fala sobre a prova. Há muitas dúvidas sobre a estrutura de prova. Há aqueles candidatos que nunca fizeram também, né? Nunca resolveram uma prova, não sabem como funciona a prova. Então, a gente está ali sempre orientando, mostrando quais são os conteúdos mais pertinentes, como funciona a redação, porque há candidatos, conforme falei, que não conhecem a prova. Então, nossa missão também, além de passar o conhecimento, o conteúdo,
é instruí-los para fazer o exame de uma forma eficaz e que, claro, tenha o resultado esperado. Como que um aluno, um candidato ali, um aspirante à inscrição de um concurso exemplo, da ESA, a gente está falando muito sobre o concurso de sargento do Exército. Marinheiro de primeira viagem mesmo, o que você orientaria para ele em termos de preparação para a língua portuguesa e para a redação? Como que ele poderia começar a se preparar? Estudar, né? Bom, a prova da ESA de língua portuguesa, ela cai diversos conteúdos, sendo bem sincero. Então, o candidato, ele deve se organizar quanto aos conteúdos. Porque, por exemplo, cai leitura e interpretação de texto, análise de textos. Então, há vários textos, na verdade, presentes na prova que necessitam de leitura, da interpretação, da compreensão do conteúdo. Há também a parte mais morfológica, por exemplo, cai fonética na prova da ESA, ortografia, pontuação. Confesso que é um pouco diferente de certos concursos públicos e também de certas provas de vestibulares. Por exemplo, se eu pego o Enem para comparar aí com a prova, a gente tem uma discrepância de conteúdos. A ESA é uma prova mais gramatical, ela é mais conteudista, querendo ou não, na parte de português. A gente tem aí também morfologia, o estudo de todas as classes gramaticais. Aí eu também devo enfatizar o conteúdo de formação e estrutura das palavras que eles gostam de cobrar. Toda prova tem. Temos também a morfossintaxe da língua portuguesa. O candidato ele deve ter, na verdade, um cuidado e atenção também em pegar a palavra, a morfologia, e tá ali analisando qual seria o papel sintático daquela palavra. Se é um sujeito, se é o núcleo de um objeto. Então, sempre o candidato, e também as próprias questões abordam isso, sempre que já tem que ter essa atenção, né? Quanto ao que ele tem de morfologia e de sintaxe da língua portuguesa. Ademais, aí já entra um pouco da literatura também, porque a banca cobra literatura, então noções de versificação, principalmente a estrutura de verso, os tipos de verso, questão de rima, estrofe, os poemas de forma fixa, a própria literatura brasileira, a introdução à literatura. Então, entender essa arte literária, quais são os gêneros literários, é importante para a prova. Então, é um conteúdo de forma, vamos dizer assim, extenso para essa prova de português. São muitas questões também, né? A gente tem uma quantidade de questões bem significativas na prova. São 14 na prova de português, né? Então, mais a redação. Ela aumentou, né? Era menos, era 12, né? Se não estou enganado. Isso, eram 12, aí aumentaram para 14. Na última prova já teve esse aumento aí. Então, são, mas por quê? Porque são muitos conteúdos, querendo ou não, eles gostam de cobrar, falando de literatura, eles cobram a escola literária mesmo do candidato. O candidato deve reconhecer o autor, tem que saber quais são as características da escola literária. Eu vi recentemente, na última prova, uma questão do romantismo do brasileiro. Então, o candidato ele tinha que saber, por exemplo, quais são as características dessa escola literária. Quais são os autores, ele às vezes coloca o autor, a prova coloca o autor para o candidato identificar que escola literária que é, já tivemos questões desse tipo, assim como colocam a questão da nova ortografia que está vigente, mostrando ali, né, quais são as palavras que estão conforme a ortografia oficial, quais não. Então o candidato ele tem de estar atento à nova ortografia também. Então são muitos conteúdos, né? Então, mas é uma coisa bem interessante, assim, que a gente tem dois tipos de público aqui escutando, né? Assim, aquele cara que, ele tá começando do zero, ele não sabe nada. Todos esses termos que foram falados, ele não conhece. Morfologia, análise sintática, cara, ele não conhece nada. E tem aquele aluno que ele é um veterano em concurso público, querendo ou não, ele já estudou todo o conteúdo e para ele precisa de uma pitada, na verdade. O que está impedindo a aprovação dele é a pitada, né? É aquela pitadinha de sal ali que vai fazer com que ele tire
o nível de acerto dele seja um pouquinho a mais, uma questão a mais, ele é chamado. Então, para esse cara que está começando do zero, exemplo, cara, ele não sabe de nada. O que você aconselharia para ele, no caso, assim, a gente sabe que o concurso é pro ano que vem, a prova geralmente é agosto, né? Julho, agosto. O que você aconselharia para esse aluno, para esse aspirante a essa vaga para ESA, para ser sargento da ESA? O que você aconselharia para esse jovem que quer se candidatar e começar a se preparar para a língua portuguesa ali? Como que ele pode começar a se preparar? Bom, a língua portuguesa, mesmo que traga todos esses conteúdos na prova, né, nessas 14 questões, o candidato que está iniciando agora o estudo para a prova, vamos dizer, ele tem um tempo, até agosto do ano que vem, temos tempo hábil aí para estudar. Mas, bom, o que eu aconselho? Conforme eu falei, são muitos conteúdos e a gente precisa organizá-los. Então, assim, a leitura e interpretação de texto, eu aconselho ser mais algo prático. Ler textos, interpretar. Então, pegar questões antigas é um caminho muito bom, porque o candidato, quando ele faz esse caminho reverso, ele está observando o que a banca de fato cobra, como que a prova funciona, na verdade. Porque eu gosto sempre de indicar aos alunos que observar o que a banca cobra e como cobra é sempre o melhor caminho do que pegar um material extenso e iniciar do zero. Querendo ou não, o candidato fica perdido. Ele não sabe ali o que a banca está cobrando, como que a banca cobra. E aí, claro... Então, você dá o conselho a pessoa, o candidato estudando pela prova. Pela prova. Ele tem dúvida, ele vai lá e pesquisa. Exato. Se aprofunda no e assim, assunto. também acaba direcionando o que de fato está caindo. Né? Como cai. Porque, assim, é um conteúdo extenso, querendo ou não. Então, se eu pegar para estudá-lo do zero, eu tenho que ter tempo. E a gente sabe que não é só língua portuguesa que cai na prova. Então, assim, o candidato ele tem que, claro, iniciar da leitura e interpretação de texto, se ele for, claro, manter uma ordem linear de conteúdo, é estudar a leitura, é ver a ortografia, a pontuação, é observar ali as classes gramaticais. Quando falo de classes gramaticais, estou falando da morfologia. Aí é estudar substantivo, é estudar o adjetivo, o artigo, o advérbio. Ô, Igor, vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá, ele vai pegar pela prova. Ele vai pegar a prova em si. Ele vai pegar a prova e ele pegou a primeira questão. É sobre acentuação. Ele fala, caramba, como que eu vou estudar acentuação? Nessa base que você está falando de estudo, eu pegar essa questão de acentuação, eu pesquisar um livro, eu abrir a gramática e ir na parte de acentuação, estudar o conteúdo e responder aquela pergunta, seria isso? Seria exatamente esse o conselho. O candidato fazer um estudo reverso. Porque aí ele observa o que de fato está caindo na prova e assim vai pegando a prática da prova também. Porque, assim, estudar o conteúdo é extremamente necessário. Mas o candidato que quer ser aprovado, e vamos dizer assim, de uma forma rápida e mais assertiva, ele tem que conhecer a banca, ele tem que saber como que a banca cobra, ele tem que conhecer o estilo de questão, ele tem que saber o estilo do enunciado. A gente pega aí candidatos que estão há muito tempo estudando, mas não conhecem a prova. Então, ele tem que conhecer a prova, ele tem que criar uma afinidade com a prova. Por isso que ele tem que fazer esse estudo reverso. É conforme você falou. Eu pego aí uma questão, a primeira questão ali da prova, é uma questão de acentuação bacana. É uma questão de acentuação, não lembro disso, vou lá e procuro. Pode ser até mesmo na internet, ou abre uma gramática, vai na parte de acentuação, procura aquela regra. Bom, faz a anotação ali naquela prova, naquela questão, sobre aquele conteúdo. E assim, vai também vendo quais são as dificuldades. Às vezes ele tem uma certa afinidade com o conteúdo, mas desconhece totalmente o outro. Aí ele tem que, claro, ser organizado, ter um plano de estudo, porque assim, se eu tenho já um conhecimento em um conteúdo e não tenho em outro, eu tenho que priorizar o que eu não tenho. Afinal, eu tenho tempo para isso. Então, vamos dizer assim, essa organização de estudo, ela é importante.
Mas, claro, se eu for, o candidato não gosta, não quer começar resolvendo prova. Ele quer começar lendo o mesmo conteúdo. Tem tempo? Temos tempo, sim. Então, o que que eu aconselho? Ele pegar ali a língua portuguesa, a gramática, estudando a morfologia, como a morfologia começa. Então, estrutura da palavra, como que as palavras são formadas, isso é imprescindível, porque cai questão, inclusive, sobre esses conteúdos na prova. É começar da gramática, começar na gramática no início mesmo. Exato, porque se você observar o edital de conteúdo, a prova da ESA, ela traz praticamente a gramática toda. Entendeu? Então, é por isso que o estudo reverso ele acaba facilitando, porque o candidato vai entender onde que a prova está focando mais. Se eu resolvo, por exemplo, uma prova, já sei mais ou menos quais são os conteúdos. Se eu resolvo a segunda, opa, esse conteúdo caiu na anterior também, desta mesma forma. Esse daqui também. Se eu resolvo a terceira, eu já consigo perceber quais são os conteúdos mais tradicionais da banca. Entendeu? É e eu consigo também isso. ter essa afinidade. Eu fiz muitos concursos militares, muitos concursos. Fui aprovado em 300 deles e fui aprovado em algumas que cabem na mão, mas aquela que foi aprovada, tu marca a tua história, né? Fala, pô. Então, no início, quando eu comecei a estudar, eu comecei a pegar pela gramática no início, né? Então, levei todo um cronograma, estudando tudo, só que não era muito focado como que eu posso dizer assim, na prova em si. Aí, o que acontecia? Eu não tinha linguagem da prova. Aí, com o tempo, eu fui pegando, a gente vai ficando mais maduro, e aí eu comecei a estudar pela prova. Esse lance da prova, por exemplo, eu pegava uma prova, por exemplo, de um concurso anterior, a língua portuguesa, tá? Eu pegava uma questão, cara, eu ficava uns 40 minutos a 1 hora numa questão. Aí eu não sabia, por exemplo, a acentuação. Eu abria a gramática, eu lia tudo de acentuação, tudo. E aí respondia lá, e respondia por que aquela outra questão estava errado, porque essa estava certo. E aí, só que eu demorava assim, para responder uma prova toda, levava um mês, cara, toda. Mas, querendo ou não, no final, eu tinha feito uma revisão, cara, eu tinha feito geral, o conteúdo todo, cara. Demorou para entender isso. Você, por exemplo... E é normal isso mesmo, pegar uma prova e demorar um mês resolvendo as questões de língua portuguesa dela. Claro, né? Ali, se eu pego 1 hora ou mais do dia para organizando para o estudo, organizado assim para o estudo, separada, pega 1 hora ali para resolver uma questão, vamos supor, por dia, em 1 mês você consegue resolver mais ainda do que uma prova. Mas você vê que o estudo ele foi diferente. Você, além de estudar, de fazer essa revisão do conteúdo programático, você também está conhecendo a banca, você está tendo uma afinidade com ela, você está reconhecendo a linguagem, você está observando onde ela traz, querendo ou não, um peguinha, onde que ela dificulta, onde ela facilita. Então, por isso é importante a gente também fazer esse estudo reverso. É claro que você pode fazer não tem, por exemplo, um candidato, um aluno que não tenha assim, conhecimento zero de língua portuguesa, não lembra nada. Aí sim, aconselho, claro, além de assistir a videoaulas, pode também pegar uma gramática e ir lá estudando. Pega ali a parte de fonética, aí depois pega a parte de morfologia, depois vai lá para a parte de termos essenciais da oração, questão sujeito e predicado, depois ele entra em predicação, tipos de predicados, as transitividades verbais, depois ele vai lá para os termos da acessórios, termos integrantes da oração, e aí, querendo ou não, ele... Mas ele vai seguindo a sequência, né? A sequência, exato. E aí, claro, temos a questão da literatura brasileira, tem aí contexto histórico da literatura brasileira, os principais autores e características aí eu pego barroco, quinhentismo, arcadismo, romantismo, realismo brasileiro, naturalismo, ou seja, é um conteúdo extenso. Então, o caminho mesmo é fazer esse estudo reverso. Igual você acabou de trazer aí para a gente sua experiência. Sua experiência foi estudar, fazer esse estudo reverso, e aí assim você passou horas resolvendo uma questão, mas quando você percebeu, ao terminar a prova, você tinha feito um estudo geral. Isso, é porque eu pegava a gente começa a pegar a linguagem da prova, até como que a banca aplica os erros. Isso. As pegadinhas, é engraçado. Aí então tinha 5 alternativas ali, dando exemplo. A
A B acerta. Show. Respondia, destrinchava a pergunta certa. E aí eu ia na primeira, por que essa tá errado? Você consegue até justificar, né? Cara, essa tá errada por causa disso aqui. Aí tu ia, cara... Só que era assim, era um joguinho de paciência, né? Enquanto todo mundo já tinha visto, pô, tinha feito num dia várias provas, eu tava numa questão, eu ficava numa questão, às vezes, uma aula toda. Exemplo, a segunda, quarta, sexta era a língua portuguesa, que eu tinha que estudar 1 hora por dia. Eu falei, caramba, será que eu vou conseguir ver todo o conteúdo, cara? Aí ficava preocupado nessa organização pra eu conseguir chegar até o dia da prova com conteúdo. Mas querendo ou não, tu acaba se aprofundando muito dentro de um assunto, né? Vamos pegar o exemplo, mais uma vez, da acentuação. Cara, você vê a regra toda. Mas pesquisando mesmo, eu fazia pesquisando, né? Então, assim, aquela questão, então, eu abri o livro, também, eu lia por exemplo, o conteúdo de acentuação, pegando ele, continuando com ele como exemplo. O conteúdo de acentuação tem muitas regras, diversas regras, mas a banca não cobra todas. Quando você faz essas resoluções, você consegue ver quais são as regras que a banca está sempre cobrando. E aí, claro, você vai conhecer as regras em geral, mas também você vai observar as que estão sempre caindo. São naquelas regras que você vai focar mais. Então, acaba direcionando melhor o estudo, né? Você economiza tempo e, vamos dizer, você fica mais amigo da banca, né? É engraçado isso aí, vai ficando bom na linguagem da prova. E essa molecada aí que quer, geralmente assim, cara, a molecada é danada, né, cara? Eu sei disso porque, pô, eu fui concurseiro militar, eu sou concurseiro, eu fui concurseiro, né, fiz muito concurso, e hoje eu vivo muito com os soldados aqui onde eu trabalho, eu sou militar de carreira. Eles querem, assim, exemplo, abriu a inscrição hoje, a prova daqui 3, 4 meses, tem concurso que é 3 meses, depende do concurso, né? Ele tá cru, e ele quer ficar bom em 2, 3 meses. Aí ele cai no conteúdo, aí ele vê o conteúdo meio correndo, né, cara? Chutado, né? Eu não sei o que dizer. Aí chega na prova, ele toma toco, porque é lógico, né, cara? Músculo já vem com tempo, né? Pouco tempo, né? Pouco tempo, cara. Aí ele se frustra. Só que ele fala assim pra família, mãe, eu vou ser sargento do exército. Aí a mãe faz bolo personalizado com filho já fardado e não sei o quê. E o prefeito da cidade traz a chave. Pô, caramba, você vai ser sargento do exército, mano. Aí só que expectativa, né? Só que a primeira prova do menino é a primeira e ele tá começando do zero, tem diversos fatores, né? Ele tá começando do zero. É a primeira prova dele e tem pouco tempo pra prova. 3 inimigos em comum ali. Fala, cara, só que todo mundo espera dele. Caramba, no dia da prova ele não consegue nem dormir, né? Dorme, ai meu Deus, já se imagina sargentão lá. Aí ele vai fazer a prova. Existe o fator psicológico da cobrança também, né? Com certeza. Assim, você não tá... Pesa muito também. O candidato, ele acho que de todo exame, né? É normal, na verdade, do ser humano ter essa ansiedade, principalmente quando vai chegando perto da prova. Mas é necessário ter um controle também, porque essa cobrança exagerada, como também chegar... Tem candidato que você pega e tem aluno que você observa, o aluno está estudando um dia anterior da prova, está ali comendo o livro. Cara, esse candidato vai chegar para fazer a prova com um psicológico cansado, mente cansada, corpo cansado, e aí, obviamente, ele pode até mesmo passar por um momento ali de esquecimento do conteúdo que ele estudou um dia anterior. Então, é claro que em véspera de prova não é dia de você aprender conteúdo. Não mesmo, é dia de você dar que o cara não estudou, às vezes ele não estudou, aí é culpa dele, ele fala, caramba, cara, vou ter que ver aquele conteúdo. O dia anterior quer estudar, quer aprender um conteúdo, isso aí é impossível. Candidato, assim, o aluno em si, ele não vai lembrar. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí, às vezes, eu falo com os alunos, cuidado com a ansiedade, eu falo de algo que eu sofro, né? Então, eu falo isso porque, querendo ou não, a gente tem essa cobrança, essa expectativa que acaba aumentando. Às vezes, a família, né, colabora para isso, que fica ali todo mundo, e aí, como você estudou, que não sei o quê, vai passar, não vai? Prepara a festa, avisa para a família inteira.
E aí, às vezes, o resultado não vem. O candidato também não pode desistir. Afinal, quer ser soldado? Quer ser sargento? Vai desistir? Batalha não é assim, né? Não é Então, assim. Vence aquele que vai até o final. exatamente, não pode desistir É. nunca. Então, levando bomba e levantando de novo. Não é assim. Ah, vou fazer a prova pela primeira vez, vou passar. Que bom se passar, excelente. Mas o psicológico tem que estar pronto também para levar bomba. E levar bomba e falar, olha, vou levantar e é isso. Ver onde errou e melhora no que errou. E assim vai. Sabe o que eu acho assim? Existem tipos de pessoas. Tem pessoas que já vieram de uma base de estudo do ensino médio em escolas melhores e eles conseguiram, por motivos diversos, a família apoiou bem o estudo dele. Então ele saiu do ensino médio, cara, lapidado. Então ele presta o concurso, ele só fez o polimento da prova, ele só pegou a linguagem da prova. Só que a grande maioria, 90% dos candidatos, a gente sai do ensino médio. Eu não estou falando mal das escolas, estou falando mal do próprio aluno, porque às vezes a base da família não está muito legal, a família tem problema, e ele fala, filho, você não vai estudar, você vai trabalhar? Não, negativo. Aí o filho se esforçando, acabou o ensino médio na marra, e ele fala, cara, eu não lembro nem da regra de acentuação. E aí, essas duas pessoas, elas têm caminhos diferentes. Então, e a cobrança tem que ser diferente referente a isso, né? Sim. Eu falo assim, caramba, eu já tô com uma base boa, é só polimento, show. Muito fácil essa pessoa ingressar na carreira logo mais rápido. Mas essa pessoa que está saindo do zero, mesmo com o seu ensino médio ali, feito ruim, ele vai levar um tempo de amadurecimento. É isso que ele precisa entender, que ele vai precisar, assim, tô dando só uma opinião, assim. Não, mas isso é fato mesmo. Ele vai precisar de muitas vezes, de alguns concursos para ele ficar bom. Talvez o ano que vem ele não passe. Ah, sargento, então vou estudar. Não, você vai estudar porque tu vai ficando bom em fazer prova. Faz 1 ano, 2 anos. Daqui a pouco você fez tanto concurso público que você é aprovado, assim, porque tu vai ficando bom, tu vai vendo conteúdo por diversas vezes. Além de ficar bom no conteúdo, você fica íntimo da prova. Porque você tá ali vendo como que a prova tá cobrando. Você tá ali tendo a prática de prova, você acaba criando uma experiência, querendo ou não. Então, assim, eu conheço muitos casos, dou aula há muito tempo em cursinhos, e é muito comum a gente encontrar alguns alunos que estão ali há alguns anos. E aí, no ano seguinte, você tá lá, o aluno volta e fala, passei ano passado. Professor, o que aconteceu? No ano anterior, eu falhei nisso. No ano posterior, eu errei nisso. E aí o candidato, ele consegue perceber onde ele está errando. Então, assim, essa experiência com a prova, essa afinidade que ele cria, faz dele, claro, um aprovado. Porque não desistiu, começou a observar onde era o erro e consertou. Então, o caminho é esse, não pode desistir, obviamente. Então, é pegar onde está errando e focar também. Eu lembro da minha prova, cara, as provas que eu fui mais... Quando que eu estudei muito em cima da hora, foram os concursos que eu acabei reprovando. Porque eu fui muito ansioso pro concurso. E a ansiedade vai roubar a gente, né? Nossa, pra caramba. O concurso que eu comecei a estudar antes e eu fui mais desencanado foi que eu fui aprovado. Mas eu sabia que tinha estudado. Pra ver, o último concurso que eu prestei foi para sargento, né? Eu prestei concurso para soldado, para cabo, para sargento, prestei para polícia militar. Cara, fiz vários concursos. Mas esse concurso de sargento, eu tinha estudado tanto, não tanto assim, eu vou... A prova daqui 2 meses, eu não sei nada, eu vou começar a estudar que nem um doido, 10 horas por dia, 15 horas por dia. Não, eu já tinha feito tantas provas e ter tomado toco. E aí eu cheguei no dia da prova, sem brincadeira, cara. Eu fui o último a sair da sala, mas eu peguei a prova, eu sabia que eu tinha passado. Você acredita? Porque, cara, eu já estudei. Tava com experiência, né? Já conhecia. Eu tava com o fator experiência, eu tinha visto todo o conteúdo por diversas vezes, eu já tinha feito outras provas. Por isso que eu falo pro pessoal assim, faça provas para se permitir errar. Para quê? A gente lidar com o nosso próprio ego. O nosso ego,
a gente não quer expor o nosso fracasso para outras pessoas. Fala, cara, você reprovou no concurso, cara, você é um perdedor. Fala, caramba, não. E com o tempo tu vai vendo, a pessoa que é perdedora é aquela que não tenta, cara. Se você tá tentando, você já é um vencedor. E aí a gente não quer expor isso. Então a primeira prova que faz, reprova, e aí a mãe fala, caramba, a gente investiu em cursinho pra você, você fez isso, aquilo, e você reprovou, e a pessoa se sente diminuída. Com certeza. E aí ela vai ficando pequena. Aí com o tempo, eu fui percebendo isso, que quem é aprovado é a pessoa que se expõe a risco. Que se expõe, exemplo, quantos concursos tem um ano que vem de ensino médio? Também, né? Não tem medo de errar. Ela faz todos os concursos que abrirem para ensino médio, para ensino... por exemplo, o pessoal do ensino superior, vamos falar do ensino médio aqui, né? Todos os concursos que tem. Quais concursos que tem? Cara, eu posso prestar para escola de especialista, para fuzileiro naval, para aprendiz de marinheiro, para escola naval, para AFA, para EA, né? SpaceX e ESA. Cara, quantos concursos? Eu vou fazer todos ano que vem. Eu vou reprovar em quantos? Cara, pode ser que você reprove em todos. Todos, mas você tentou. Todos. Mas você, no final, você tá mais musculoso. É isso que tem que parar pra pensar. Né, Igor? É um treino, né? Isso, é que nem um treino. Academia, a tua mente, o teu cérebro, ele vai ficando mais inchado, você não percebeu, cara. E aí, o outro ano, eu vou repetir o mesmo processo. A possibilidade de você ser aprovado em mais de um concurso é gigantesca. Ela aumenta, querendo ou não. E assim, essa questão também de resolver prova acaba colocando em prática a interpretação de texto. Porque não é a prova só de língua portuguesa, querendo ou não, que vai trazer uma interpretação de texto. O texto ele está presente em todas as áreas da prova. Então, a questão ali de pôr em prática a leitura, resolver uma questão, seja ela de matemática, seja ela de inglês, isso já também trabalha essa habilidade, essa competência, né? E você pode recomendar, pessoal, referente a isso, a saber interpretar um texto de maneira, vamos dizer assim, saudável, porque hoje em dia a gente já está no celular o tempo todo, né? E as pessoas, elas não leem mais, elas pegam, os feeds, né, os stories, e assim, ó, é instantâneo, e elas perderam a sua capacidade de interpretação mais profunda de um texto, né? O que você recomenda para o pessoal, sabendo que uma prova ela é baseada realmente numa interpretação de texto, independente se é português, se é matemática, você vai ter que interpretar o que está escrito ali de uma maneira muito precisa para que você possa responder legal. Se a cabeça estiver muito voada, não consegue, né? Então, o que você aconselha para o pessoal referente a isso? Como que ele pode se focar legal para conseguir se concentrar numa boa leitura ali de um texto? Uma coisa que a prova da ESA cobra bastante é a questão dos pressupostos e subentendidos dentro da parte de interpretação de texto. Então, assim, o candidato ele tem que ler o texto já de início? Não, para resolver uma questão, eu falo isso sempre. Para resolver uma questão, a gente não deve começar já lendo o texto. A gente tem que começar lendo o enunciado da questão. Por quê? Você não sabe o que a questão está cobrando, o que você está lendo o texto. Quando a gente reverte o processo, né? Você começa lendo o enunciado e você identifica qual é o conteúdo que vai ser cobrado, o que está sendo colocado ali no enunciado, a sua leitura muda. A sua leitura ela passa a ser direcionada para aquela questão, ela passa a ser direcionada para resolver o que está sendo cobrado, está sendo proposto. Então, primeira dica é sempre ler o enunciado antes de ler o texto. O que seria um anunciado? Explica, pessoal, para aqueles que não sabem. O que seria um anunciado? O enunciado é o seguinte, a questão ela tem 3 partes, né? Nós temos a parte de texto, que é o texto base de uma questão, temos o enunciado, que é o comando da questão, e alternativas. Então, assim, ler primeiro o enunciado ali, o comando da questão, para ver o conteúdo que está sendo cobrado, o que está sendo solicitado, e depois, sim, ler o texto. E aí, essa leitura vai acabar sendo diferente. Você não está lendo mais o texto por ler. Você está lendo sabendo o que a questão está cobrando. Assim, a gente tem que ter atenção também ao que está sendo colocado. Porque é muito comum o aluno que está fazendo ali a questão, ele querer fugir das ideias do texto, ele ir além do que temos dentro do texto. O texto está ali, nós temos as informações
necessárias para resolver uma questão, seja ela de interpretação, ou seja ela de aspecto mais gramatical, tá tudo ali. Então, o candidato ele tem um certo defeito de extrapolar o texto, de querer ir além, de imaginar coisas que não De estão querer ali. extrair coisas que não foi pedida. Exatamente. E além mesmo do que o autor falou. O autor está falando A, o candidato já está em C. Tá, mas o texto só está falando A. Ah, mas eu acho que aqui, nessa entrelinha, eu posso entender isso. Não. Isso aí a gente entra em pressupostos e subentendidos. O que eu posso entender que está aqui a partir dessa informação? O que está subentendido nessa informação, mas de acordo com o que está dentro do texto mesmo. O que eu posso pressupor dessa informação? O que está subentendido dela? Ah, por exemplo, Maria tomava sorvete. Eu subentendo que ela já tomou sorvete. Se ela parou de tomar sorvete, se ela tomava, é porque ela já tomou uma vez. Então, assim, são informações que a gente consegue concluir e inferir a partir do que está, de fato, ali dentro do texto. Então, deve-se ter muito cuidado com ir além das informações que o texto traz, que, querendo ou não, o texto ele é um apoio para resolver a questão. Então, ir além dele, com certeza você vai achar uma alternativa incorreta. Outra coisa, fugir das ideias do texto, ou até mesmo entender o contrário do que o texto está trazendo, ou focar em apenas uma parte do texto, com certeza o candidato chegará ao erro. Né? Então, até mesmo identificar, e eu falo isso pegando aí as questões de literatura da parte de português, o que eu sempre recomendo é que o candidato ele leia a fonte do texto. Por que ler a fonte do texto? A fonte vai contar, por exemplo, se é uma obra do Machado de Assis, qual o nome da obra, quem é o autor, é o Machado de Assis, beleza. Eu lembro porque eu estudei fazendo as provas que Machado de Assis é um autor do realismo brasileiro. Beleza, ele vai trazer críticas sociais, vai falar sobre aspectos da sociedade. Então, assim, querendo ou não, ele já tem uma leitura prévia do texto, ele já tem algumas informações acerca daquele texto. E, consequentemente, isso vai facilitar muito mais a resolução da questão. Ele já tem informação sobre aquele texto. Então, ele complementou. Esse processo acaba facilitando e muito, principalmente nessas questões de literatura. Legal. E quando a gente fala sobre, exemplo, eu vou pegar o conteúdo de português e vou começar a responder. Por onde eu começaria a responder primeiro? Pelas mais fáceis ou vou na mais difícil e respondo as mais difíceis e deixo as mais fáceis para o final? Ou isso é muito de cada um? O que você aconselha? Assim, é claro que a prova tem níveis de questões, isso é óbvio. Né? Tem uma questão fácil, uma questão mediana, tem uma questão difícil. Mas isso vai depender do candidato. Porque, por exemplo, pode ser com a questão de literatura, que é fácil para você, é difícil para mim. Então, o que você faria se você fosse realizar uma prova? O que eu sempre faço é o seguinte, eu resolvo o que eu tenho certeza primeiro, e o que eu tenho em dúvida, eu boto uma interrogação ali na frente da questão, e depois eu retorno nela, porque eu também não posso ficar perdendo meu tempo de prova ali pensando uma questão, sendo que eu tenho questões que eu sei do conteúdo, que eu já entendi o que a questão está cobrando. Então, apresentou dúvida, está tendo dificuldade naquela questão, marque ela, coloque a interrogação à frente, ao lado do enunciado, vai para as outras questões, vai resolvendo até mesmo para não perder o tempo de prova, depois volta. Porque, querendo ou não, se eu ficar também naquela questão, além de perder tempo, eu também estou cansando o meu raciocínio, né? E aí o que é fácil para mim, que eu já sei que está depois, eu posso prejudicar, porque eu já estou cansado. Então, para mim, eu lembro eu fazendo... Para mim também, eu pegava assim das mais fáceis, ia resolvendo, porque me dá uma sensação de realização, sabe? Fala, caramba, resolvi 50% da prova já. Com certeza. Eu falei, pô, você se sente, vamos dizer assim, capaz de realizar a prova. Você se sente forte na prova. E ao contrário, se eu pegar, por exemplo, uma questão que eu estou em dificuldade e ficar muito tempo ali nela, com certeza vou ficar, por exemplo, tendo aquela sensação de incapacidade.
e vou me prejudicar no resto da prova, coisas que... E é muito comum você ver isso. Ah, mas eu sabia tal questão, mas estava lá no final. Claro, estava no final, mas você ficou perdendo tempo lá no início Chegou da questão. cansado já, perdeu muito tempo, né, Perde muito numa questão tempo. de... E assim, é engraçado você perceber e analisar as questões. Comumente, as questões que estão mais lá pro final são as mais fáceis. E Mas a gente por vai lá quê? foca no início, né, cara? Vai lá, é uma questão difícil. Um vai ver que tu tá 15, 20 minutos tentando resolver. E Ó, aí é eu uma vejo questão isso. lá que você, lá no final, que você gastaria 2 minutos, mas já tá tão ali cansado com o raciocínio, né, batido, que aquela questão que era fácil se torna difícil também. Então É, cara. é bem relativo isso. O candidato ele tem que ter uma tática de prova. É muito importante, por exemplo, antes da prova, ou na verdade, durante o processo de estudo, ele realizar simulados. Isso é imprescindível para uma, assim, para uma preparação eficaz, porque o simulado, querendo ou não, ele mostra para o candidato onde que está a falha dele. O candidato consegue controlar o tempo de resolução de questões, ele consegue também ver onde estão as dificuldades em relação a conteúdo, ou ele também percebe e consegue se organizar por onde começar. Então, o simulado ele é muito importante em, assim, qualquer preparação, na verdade, né? É interessante, ó, eu fiz muitas provas de concursos militares, né? Aham. E também a gente, como militar, a gente é escalado para participar de banca de fiscais de sala. Quantas vezes eu participei? Muitas vezes. Aquele sargento que fica andando na sala para lá e para cá. Fiscalizando, né? E aí às vezes eu via candidatos ali, né, da prova, ele no finalzinho ele deixava realmente para resolver no último minuto as mais, não sei, ele não conseguia gerenciar a prova, porque além da realização da prova, existe Tem o o preenchimento. gabarito, né? Tem a parte do Isso. gabarito que ele tem que passar para o gabarito. E se ele não conseguir gerenciar, às vezes ele faz uma excelente prova, uma prova de português excelente. E aí chegava na prova, chegava na passagem do gabarito, não dava tempo. E aí ele deixava de preencher 30% do gabarito. E o fiscal, ele tá em cima para não pode passar. Porque se falar, não, candidato, fica aí, preenche. Você deixa um candidato fazer isso, rola processo contra a própria, exemplo, o Exército Brasileiro por permitir que... Porque o outro candidato vai falar, caramba, o sargento deixou ele fazer isso. Né? Então esse gerenciamento, eu via muito desespero, já vi muitos candidatos sair chorando da sala porque fala, caramba, não deu tempo para eu preencher. Então como que o candidato ele pode realmente assim, a gente faz o simulado sim, mas existe o simulado e existe a parte de gabarito, de estar passando o gabarito de uma maneira correta e consciente, ou ele começa a anotar e anota errado, fez uma excelente prova. Aí no gabarito ele marca errado, cara. Você não leva o gabarito para casa, você leva a prova, né? No finalzinho você consegue levar a prova. Então você sabe, aqui tava certo. Aí você confere, caramba, passei, cara. Passei no redondo ali, tirei 5 bola. Pô, pode ser que eu seja chamado com reserva, o titular depende. E aí quando ele vai pegar o gabarito, 3,75, cara. Aí é aquela questão, porque ele deve estar atento ao horário de prova, ao tempo que ele tem ali. Então, ele tem que se organizar também. É uma missão difícil. Mas o candidato ele tem que estar ali antenado ao tempo também. Porque deixar pouco tempo para preencher o gabarito é um risco danado. Porque, além de poder errar, pode não dar tempo mesmo de preencher. E aí? Outra coisa. Aí já entrando em uma outra coisa que acaba pegando muitos candidatos. A redação. Aí são duas coisas que tem candidato que deixa por último, a redação e gabarito. Aí ele deixa duas coisas que podem prejudicá-lo. Então, assim, a prova de redação da ESA, hoje ela não é mais classificatória, mas ela é eliminatória. Então, assim, a gente percebe que isso acaba também dando uma importância muito grande para essa prova, porque
A prova de redação é um texto dissertativo, claro, e ele conta com 10 pontos. São 10 pontos. O candidato ele tem que ter uma nota mínima ali de 5 pontos para ele passar, né, a ser, vamos dizer, classificado. E assim, são 20 linhas no mínimo, máximo 30. Então ele tem que ter, querendo ou não, um tempo para escrever, trazer o seu posicionamento, argumentar, ter estratégias de argumentos. Porque, querendo ou não, são temas que, vamos dizer assim, como falar sobre saúde, ou fala sobre maioridade penal, prática de empatia, que foram conteúdos que já foram trabalhados. Então, assim, são temas que necessitam de um planejamento de texto, são temas que o candidato deve apresentar um posicionamento, são temas que o candidato tem que ter uma seleção de ideias para discuti-las. Então, assim, ele tem que se organizar, ele tem que ter uma organização do tempo, não só para responder a parte objetiva, mas para realizar a redação, para transcrevê-la para a folha, né, de gabarito, a folha definitiva, e ainda ter um gabarito para preencher. Então, é muita coisa, de fato. É muita coisa, mas... O que você recomenda para fazer uma boa redação? Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma peça de museu. Isso aqui tá virando uma peça de museu. É uma caneta e um lápis. Cara, não é verdade? Ele vai virando uma peça de museu, cara. Porque ninguém escreve mais. E a gente quer chegar no dia da prova, tu vai ter que escrever, cidadão. A parte até a mão não funciona, né? Fala, caramba, não sei escrever, cara. Assim, isso infelizmente é muito comum entre muitos candidatos. Estudar a parte objetiva, estuda todo o conteúdo da parte objetiva e esquece da redação. Aí o candidato, durante todo o processo de estudo, todo esse tempo de estudo, nunca fez uma redação, nunca se preocupou a estudar temas de atualidades, porque a ISA gosta de cobrá-los, nunca pesquisou provas de redação, as provas antigas de redação, e aí ele vai ser pego de surpresa, querendo ou não, porque não conhece a temática que a prova cobra frequentemente. Não conhece a estrutura de texto que é cobrada, que é a dissertação, a tipologia dissertativa. Nunca preparou um planejamento de texto, porque planejar o texto é extremamente necessário. Planejamento ali, ó, que você pega o tema, elabora um ponto de vista sobre aquele tema, você já pensa em estratégias para defender aquele posicionamento. Isso acaba trazendo um texto mais rápido, querendo ou não, e um texto que tem um projeto, né, de texto, é um texto que vai ter uma estrutura, uma organização do conteúdo, das ideias, e, claro, vai ter uma estrutura coerente e coesa, que, claro, é extremamente necessário. Então, o candidato, ele tem que se preparar também para a prova de redação, não é só a prova objetiva, né? E me fala uma coisa, há pouco... nossa, eu tô treinando, pô, professor, minha redação tá demais. Escreve muito. Só que a ortografia dele é péssima, né? A concordância dele é péssima. Isso conta? Sim, com certeza. Ou é simplesmente escrever lá a receita de bolo lá, a receita de da avó, fala, pô, sargento, caraca, bolo de chocolate, mano. Não, aí temos umas situações aí bem precárias, né? Mas o texto, além de conteúdo, ele tem que ter estrutura e linguagem, né? Então, assim, respeitar a regra gramatical, a norma culta, é extremamente necessário o texto. Então, assim, você falou de regra de concordância. Aí temos. O pessoal tá falando muito, né? A gente vamos, né? Virou na moda, né? A gente vamos. Tá na moda. Aí né? a gente acaba vendo aí aspectos de regência. Então, estudar a parte objetiva e, claro, aí retorno a dizer, o estudo reverso ajuda nisso, porque o candidato tá lendo, ele tá vendo a regra ali. Ele está vendo a escrita, ele está tendo contato com a pontuação, ele está tendo contato com a regra de concordância. E assim, não pela regra em si, mas ele está observando como que faz uma construção. Né? São Paulo, o pessoal fala muito, nós vai. Pô, mano, nós vai para lá.
Aí o cara vai lá na redação e vai, nós vai. Ah, não, aí gírias não serão bem-vindas na redação de forma alguma, né? Não, mas fica o cara, ele acha que é certo, porque ele aprendeu isso. Falou, pô, nós vai, meu. A linguagem Caramba, a gente vamos. É, porque tá comum. É, a gente vamos, nós vai. Fala, caramba. De fato, a gente tem essa variação linguística mesmo. A língua ela é muito flexível, né? Nossa comunicação também. Mas requer, claro, o uso da norma culta, já que é uma escrita, é um exame. É óbvio que no nosso cotidiano a gente utiliza mais esse coloquialismo, essa informalidade no discurso, mas na prova o discurso necessário é um discurso formal, né? E claro, é um registro, é uma linguagem escrita, né? Então, e avaliativo também. Então, a gente precisa ter esse certo cuidado, revisar também o rascunho. Então, tem de fazer um rascunho, revisá-lo e depois passar. Então, por isso ainda tem mais uma coisa para se preocupar com o tempo, né? Eu posso te fazer uma última pergunta, mas essa vai ser polêmica e o povo vai falar assim, caramba, esse é dos meus. Mas, eu estou fazendo a prova de português lá, eu consegui fazer 70% da prova. O restante eu não consigo responder. Qual a técnica do chute que vai me ajudar? Como que o aluno poderia falar assim, caramba, além dos meus estudos, existe uma técnica para chutar? Eu tenho a minha técnica, né? Mas eu tô falando assim, o que você fala, caramba? Porque não é comentado isso, caramba, eu tenho que fazer uma prova 100% e você vai tirar 10, meu aluno. Eu falo, caramba, não. Se você não resolver, se você não resolver 40% da prova, a técnica de chute, a ciência do chute, né? Existe. No concurso existe, né, cara? A ciência do chute, né, cara? Bom, caramba, o que você recomendaria? Observar o enunciado e ver quais são as alternativas que fogem muito do que está colocado no enunciado. Então, assim, observar principalmente em questões de gramática o uso da norma culta na própria alternativa, porque às vezes a alternativa está escrita errado, justamente porque é algo que a questão está cobrando. Então, assim, como chutar? Observar o texto, ali a estrutura dele, fonte, para entender mais ou menos o que está sendo dito, ler o texto de uma forma bem rápida, como ler o primeiro período de cada parágrafo ali, porque, querendo ou não, você está fazendo uma leitura recortada, você está entendendo o resumo dele, você está fazendo um resumo, né, na leitura, e já vai para a alternativa. E lê a alternativa e vê o que não foi, o que não compreende. E, claro, observando as regras gramaticais, quando se tratar de questão de gramática pura, claro. Quando eu não sabia, rapaz, lógico, todo concurso que vai fazer, a gente não consegue responder 100% da prova. Eu lembro assim, caramba, faltaram 10. Eu falo, caramba, cara. Eu vou chutar uma no A, a outra no B, a outra no C, a outra no D. Aí, a outra no... Aí eu falava, caramba. Aí eu escutei alguém falando assim pra mim, Fernando, faz o seguinte, são 10 questões, tu chuta, escolhe uma opção, D, exemplo, D. Chuta todas no D. Todas. Se você não sabe nenhuma dessas 10. Se tem 10 questões, pode ser que uma grande parte caia no D. Que 20% caia no D. Opa, então 2 questões eu não vou perder as 10. Porque se eu colocar na A, sim. E tá B, e pode ser que você erre as 10. Então eu falei, caramba, eu vou usar... Escolhe uma alternativa e vai nela, né? Pega uma e fala, pô, A de amor. Seja que Deus quiser, Deus é amor, maluco. Tá ali, por exemplo... 1 minuto para entregar a prova. 2, na verdade, para dar tempo de preencher. Ou 1 mesmo, que você já vai preencher direto no gabarito. Mete bronca numa letra só, numa alternativa e vai na fé. E funciona um pouco, né? Ganhar 2 itens, 2 questões aí já é lucro. Mas é verdade. Ó, essas 2 questões, elas te colocam no concurso. Cara, certeza. Que incrível, né, meu? A prova varia muito de cada ano, né? Conforme a banca elaborou. Eu lembro, assim, concurso da especialista, que eu sou especialista, né? Tinha ano que a média geral do concurso era 9,5, cara. Batia lá nas cabeceiras. E aqueles que tiravam 7 alguma coisa não eram nem chamados, nem como reserva. Mudou muito hoje. E tinha concurso que, depende do ano, cara, a média geral era 7 alguma coisa. O primeiro colocado tirava 7 alguma coisa. E fala, caramba, o povo tá mais burro esse ano. Eu reparava que era... O nível da prova, ele veio um pouquinho mais azedo. Então... muda bastante.
O cara conseguia ir pra ESA, ir pra escola especialista, pra escola naval, o que for, com 5 bolas. Falei, caramba, cara, consegui. Quantos amigos meus foram pra escola militar com nota 6, 5,5? Falei, caramba, como pode isso? Esse lance, eu reparava que era esse lance da conforme o nível da prova que vem do ano. Nível também, com certeza. Influencia bastante nas notas. Posso fazer uma pergunta pro pessoal, se alguém tem uma pergunta para te fazer aqui? Às vezes o pessoal, manda pergunta aí, manda pergunta aí se vocês tiverem. Professor, você pode qualquer coisa, se alguém tiver alguma pergunta para te fazer, você pode abrir um quadrinho no seu history. Lá. Eu também vou colocar lá. Tá. Se alguém quiser. Acho que vai estourar nosso tempo aqui de live, né? Vai, tá dando uma hora. Pessoal, dá likezinho aí, cara. Pô, obrigado pela participação de todo mundo. Professor, pô, top pra caramba, cara. Obrigado pela live aí. Demais. Muito obrigado aí pelo convite. Bruno. E pô, eu que agradeço, cara. Todos que assistiram aí a live a seguir os nossos perfis para ficar antenados aí às provas e também, né, mexendo na rede social e estudando. Como que a pessoa, quem quiser te procurar para ajuda em referente aos seus conteúdos, onde a pessoa pode te encontrar? No Instagram, @profigordiniz, e também nós temos o e-mail, professorigordiniz@gmail.com. Pô, legal. Pessoal, a gente também tá nessa semana a gente vai estar falando muito sobre a ESA, né? Sobre o concurso da ESA. A gente vai estar aí com a Jornada do Sargento, que é um evento de 6, 7, 8, que a gente vai estar fazendo, que a gente vai estar ensinando vocês aí como se preparar para concurso, que a gente vai estar abrindo uma turma aí pro final do dia 9 de dezembro. Então, estamos falando bastante porque a gente quer ajudar vocês na preparação para você ingressar no Exército Brasileiro como sargento de carreira, que é um grande benefício para a sua vida. Então, por isso que a gente trouxe o professor Igor aí para dar uma força no conteúdo aí, ele aceitou. Pô, é gratidão eterna aí, irmão. Pra caramba. Foi muito esclarecedor aí. Pô, legal pra caramba. Pessoal, compartilha aí, faz um print, põe nos seus isso, marca o professor, marca a gente também da preparatória. A gente aí para divulgar ambos. Eu só agradeço aí pelo convite e também por todos que estão aqui. A Paty, professora que trabalha comigo, excelente professora também. Então, só agradeço mesmo pelo convite e bora pra cima. Pô, obrigado. Oi, satisfação. Se vier para São Paulo, dá um toque aqui, eu vou te levar. Já veio para São Paulo? Não conheço São Paulo. Vem para São Paulo que eu vou te levar lá na 25 de março no mercado municipal para comer o pão lanche de mortadela, assim. Pode deixar. Legal, obrigado, pessoal. Obrigado pela participação de todo mundo aí. Todo mundo é top. Vai todo mundo jogar o cap em 2022, virar sargento, virar tenente, virar o que for, realizar o sonho. Obrigado, irmão. De nada. Tchau, tchau. Obrigado aí, cara. Valeu. Falou.